Vamos abrir a palavra, irmãos, Romanos, capítulo 11, verso 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui. Vamos orar ainda mais uma vez, irmãos. Te damos graças pela tua provisão, Senhor, para esta hora, pela previsão do Senhor para esse tempo de conferência. Que de fato nós possamos provar aqui um tempo de céus abertos sobre nós. Nós possamos ser encontrados pela tua palavra. Possamos ser achados pelo Senhor. Possamos ser conquistados pelo Senhor. Quanto dependemos de ti. Pedimos que teu Espírito Santo possa nos conduzir para considerarmos a tua palavra com temor e tremor. Que nós sejamos ganhos para o Senhor. Nós sejamos convencidos pelo Senhor acerca da nossa condição e possamos atender ao teu chamado para esse tempo. Obrigado pela tua presença aqui entre nós. Obrigado porque o Senhor trouxe cada um dos teus servos e servas aqui. Que o Senhor possa nos guiar segundo a tua boa e perfeita vontade. No nome do teu amado Filho, nosso Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o encargo que nós temos aqui para esse tempo de conferência, tempo mais curto este ano, mas o cargo que temos aqui é, como todos sabem, compartilhar sobre esse tema já anunciado pelo nosso irmão aqui no começo, falando acerca do nosso triplo chamado, que é comunhão, consagração e serviço. E eu gostaria de, nessa primeira sessão que nós temos aqui, gostaria de compartilhar assim uma breve introdução a esse tema, sem pretender esgotar o assunto, apenas compartilhar assim alguns ligeiros pensamentos com os irmãos acerca desse assunto. Esta carta aos Romanos, de onde nós lemos esses primeiros versículos, é a mais completa, né? Creio que os irmãos sabem disso, muitos dos irmãos já estudaram Romanos. Essa carta é a mais completa, mais sistemática apresentação da doutrina cristã que nós temos aí entre os livros do Novo Testamento. Por doutrina cristã, eu não estou me referindo a esse enorme acúmulo de teologia nesses quase 2000 anos de caminhada da igreja na Terra. Mas por doutrina cristã, eu simplesmente estou fazendo referência àquele conjunto coeso da verdade, da doutrina, do ensino acerca da pessoa de Cristo, que nós encontramos aí, especialmente nas cartas do Novo Testamento. Enquanto na maioria das cartas há assim um desvio a ser corrigido, há um inimigo a ser desmascarado e combatido, aqui nessa carta aos Romanos, nós temos uma grande exposição
a exposição daquilo que é a grande paixão do apóstolo. Qual é a sua grande paixão? A grande paixão do apóstolo é o Evangelho de Deus, como ele denomina logo no começo dessa carta. Portanto, podemos dizer que esse é o tema da carta, dessa grande carta, né? Nós sabemos também que o propósito de Paulo com esta epístola foi preparar a sua ida a Roma. Esse era o seu desejo, ir até lá, visitar esses irmãos aí na capital do império. E nessa visita ele pretendia compartilhar dessas coisas com os irmãos ali. Então, essa carta serve assim como uma preparação, onde ele pretende, aqui pontua as coisas que ele deseja anunciar àqueles santos que se reuniam ali na capital do império. Essa carta aos Romanos, ela tem assim uma relação muito estreita com a carta aos Gálatas, que, segundo sabemos, seria Gálatas a primeira carta escrita por Paulo. E essa relação está no fato de que, enquanto em Gálatas nós temos assim uma grande explosão de indignação, porque é isso que quando você lê, você percebe isso muito claramente, nessa explosão de indignação contra aquela teimosa forma de judaísmo cristão que estava ameaçando o evangelho, ameaçando de corrupção o evangelho pregado por Paulo aos Gálatas, ameaçando aquelas assembleias na Galácia. E aqui em Romanos, nós temos assim o evangelho puro brilhando, assim, brilhando intensamente, como o sol do meio-dia. É isso o que nós temos aqui nessa carta aos Romanos. Em Gálatas, nós temos algo como um esboço rápido do Evangelho. Paulo trazendo à memória daqueles irmãos o que ele havia pregado entre eles. Mas aqui em Romanos, nós temos assim o Evangelho escrito sem pressa alguma. O Evangelho escrito assim com grande riqueza de detalhes. Dito de um outro modo, essa carta, ela foi escrita sem pressão alguma, sem nenhum conflito para resolver. Porque aqui você encontra não uma explosão como em Gálatas. Aqui você encontra uma exposição organizada e detalhada do Evangelho. Evangelho que, como ele nos fala em Gálatas, é aquela revelação que ele recebera de Deus. Em Gálatas nós temos um grito de alerta. Em Gálatas nós temos aquela reação enérgica do Espírito Santo contra aquela situação. Aqui em Romanos nós temos um sussurro vigoroso, expondo majestosamente a pessoa de Cristo, porque Ele é o Evangelho. Ele é a boa nova de Deus aos pecadores. É isso que nós encontramos nessa carta. Por isso, com razão, um erudito bíblico do século XIX chamou essa carta de Romanos como a catedral da fé cristã. E nós poderíamos citar vários homens da história que tiveram tantas experiências com essa carta. Agostinho, por exemplo, que viveu lá no quarto, quinto século, Agostinho foi convertido a Cristo pela leitura de Romanos, capítulo 13, versos 13 e 14. Isso é o ano 380. Uma leitura de 2 versículos. Lutero, ao estudar essa carta, ele entendeu o significado da justificação pela fé de Cristo Jesus. E nós tivemos a reforma, fruto do estudo dessa carta. O Evangelho foi redescoberto. John Wesley foi convertido a Cristo Jesus ao ouvir a leitura. Paz, meus irmãos. Ao ouvir a leitura do prefácio da carta aos Romanos, escrito por Martinho Lutero. 10 páginas do prefácio que Lutero escreveu. E John Wesley foi numa reunião de irmãos morávios, numa casa em Londres. Isso foi em 1738. E ali ele ouviu simplesmente a leitura. Provavelmente aqueles irmãos estavam se preparando para estudar a carta aos Romanos. E leram esse prefácio. E ali
John Wesley foi convertido a Cristo. Aliás, Lutero diz nesse seu prefácio de Romanos, que Romanos é o escrito mais importante do Novo Testamento. Que a carta aos Romanos ela tem uma luz muito clara, capaz de iluminar toda a Escritura, ou seja, nos ajudar a compreender todo o restante da Escritura. Ou seja, nessa carta, nós temos o encontro da antiga e da nova aliança, o terreno onde elas são aproximadas, comparadas e, de uma vez por todas, reunidas numa só coisa, que é o Evangelho de Deus. Então, quero rapidamente aqui passar com os irmãos numa breve jornada por Romanos. E nós queremos ligar essa jornada, cada um desses capítulos, com aquilo que Deus quer produzir. Com isso que o irmão estava citando aqui no começo. No capítulo 1, logo no primeiro verso, nós temos o tema, então, dessa carta, como já disse há pouco, que é o Evangelho de Deus. Esse é o tema. Nesse mesmo capítulo, ele também chama como sendo o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele diz lá no texto, primeiro do judeu e também do grego. Mas, irmãos, o que é o Evangelho exatamente? Você sabe que algumas vezes, nesses longos 2000 anos de caminhada da igreja, muitas vezes nós vamos encontrar o Evangelho perdido. Nós vamos encontrar que o Evangelho se perdeu. Nós poderíamos entender, como alguns já entenderam na história, ao falarem de Evangelho, como simplesmente um conjunto de verdades, um conjunto de ensinamentos. E então muitos mestres da igreja, nós vamos encontrar muitos eruditos famosos, que fizeram grandes compêndios de teologia. E aí, usando Romanos, ou inspirados em Romanos, eles procuraram expor a doutrina cristã, assim de um modo sistemático. E se diziam inspirados pelo modo como Paulo escreveu essa carta. Mas, irmãos, se você estudar essa carta seriamente, e o Espírito Santo abrir os seus olhos, você descobrirá que não um conjunto de doutrinas, um conjunto de teologias, você encontrará aqui uma pessoa. Essa pessoa é o bendito Filho de Deus, porque Ele é o Evangelho de Deus. Nele, como nos diz aí o verso 17 do capítulo 1, se descobre a justiça de Deus. De modo que o poder de Deus não está meramente num conjunto de verdades, e você vai encontrar na história tantos eruditos que escreveram sobre a verdade, escreveram sobre essas coisas, assim de um modo muito frio, com o coração gelado, melhor dizendo. Mas se o Espírito Santo lhe iluminar, você descobrirá aqui essa bendita pessoa que é o Filho de Deus, como a boa nova, a boa notícia de Deus para os pecadores. Aí nós sabemos, na segunda parte desse capítulo, Paulo mostra a total depravação da raça humana, ou do gênero humano. É desse modo que ele fala, na segunda parte, aqui desse capítulo. Quando você chega no capítulo 2, há um grupo de seres humanos que poderia objetar essa segunda parte do capítulo e dizer: nós não somos como os demais homens. Porque no final do capítulo 1, você sabe, Paulo acaba com a nossa espécie, com a nossa raça. Descreve o gênero humano como um gênero de monstros. Mas então tem um grupo de pessoas que poderia objetar e dizer: nós não somos como os demais homens. Você lembra de alguém que disse essa frase na Bíblia? Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Lembra disso? Quem são eles? Esses são os judeus. Então, avaliando o conteúdo desse segundo capítulo, nós descobrimos que através dos judeus, Deus tomou uma amostra da nossa espécie
e expôs essa amostra da nossa espécie à sua lei, à sua vontade. E qual o resultado disso? Todos pecaram. Porque todo o comportamento deles, toda a história deles com o Senhor, só vem demonstrar uma coisa: nós todos somos assim. Ali nos é mostrada a altura das exigências da lei de Deus, que foi dada a esta nação. Qual é a altura da exigência de Deus? Irmãos, a lei exige uma obediência perfeita. Não apenas do ponto de vista de fazer simplesmente as obras da lei, de cumprir os mandamentos, né? Mas a lei exige, assim, uma disposição interior positiva para com a lei de Deus. A lei exige que você tenha um coração voltado, disposto a agradar ao Senhor cumprindo aqueles mandamentos. O coração do homem deve estar assim em plena concordância com as demandas dessa lei. Ou seja, você precisa ter uma livre disposição para o bem no fundo do seu coração. Irmãos, qual é a altura da exigência da lei? Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Nós temos o nível de exigência no cumprimento da lei de Deus. Qual é o nível de exigência? O que diz Deuteronômio 6,6? Amarás, pois, o Senhor teu Deus. E o que vem? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Irmãos, este é o nível exigido para tudo o que a lei demanda do homem. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Então pense, cada um daqueles 613 mandamentos que Deus entregou à nação de Israel deveria ser cumprido dessa forma, com todo o coração, toda a alma e todas as forças. Então não se trata apenas de não adulterar, mas de ter um coração que, como Deus, odeia o adultério, repudia toda a cobiça e está apegado ao bem, apegado ao que é puro. Lembra que o Senhor falou? A lei diz assim: eu, porém, vos digo. Quando o Senhor vai dizer isso, então você sabe que esse é o nível de exigência de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Por isso, quando você chega no capítulo 7 de Romanos, Paulo afirma, verso 14, afirma que a lei é espiritual. A lei é espiritual em tudo que ela demanda do homem. Então, como disse Lutero, se a lei fosse carnal, ela poderia ser satisfeita com obras. Você simplesmente vai lá e cumpre aquilo, exatamente aquilo que ela mandou fazer, e ela está satisfeita. Mas a lei não é carnal. A lei é espiritual. Ela quer ser amada e cumprida com um coração inteiramente devotado ao Senhor, devotado a ela. De modo que cumprir a lei significa realizar a sua obra com vontade e amor, livremente, levar uma vida reta, em conformidade com a vontade de Deus, sem coação da lei, sem se sentir ameaçado pela lei. Significa cumprir a lei como se não houvesse lei, ou como se não houvesse punição alguma. Isso é o que Lutero nos fala sobre esse ponto. O tamanho, o nível espiritual que a lei de Deus exige. Por isso, quando Paulo chega no capítulo 3, o que você tem aí? Você tem a conclusão. Qual é a conclusão? Todos estão debaixo do pecado, tanto judeus como gregos. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a grande conclusão. Então quem vai levantar o dedo e dizer, nós não somos como os demais homens? Não, Paulo prova nesse capítulo 2 que os judeus são iguais aos gregos. Porque não conseguem cumprir
essa exigência, não consegue alcançar essa exigência espiritual da lei de Deus. Mas graças ao Senhor. Junto a esta conclusão, nós temos essas solenes e gloriosas palavras no final do capítulo 3, sendo, verso 24, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25, ao qual Deus propôs, ou seja, Deus apresentou para propiciação, ou para conciliação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé de Jesus. Isto nos mostra o modo como Deus agiu para satisfazer essa sua alta justiça. Por isso, Cristo Jesus é este evangelho, a boa notícia para judeus e gregos, para essa raça de pecadores. Quando você chega no capítulo 4, no capítulo 4 há um exemplo da fé que justifica o homem diante de Deus. Nós temos um exemplo tirado do Antigo Testamento, que é o exemplo de Abraão. E aqui é dito que Abraão cumpriu a circuncisão sem a lei. Cumpriu a circuncisão sem a coação causada pelo mandamento. Paulo fala mesmo que Abraão tivera a fé na sua incircuncisão. Ele simplesmente creu na palavra de Deus, e ainda nessa situação que envolveu o sacrifício de Isaque. E essa fé lhe foi creditada ou levada em conta como justiça. Ele obedeceu porque antes creu naquele que lhe falara. Esse é o capítulo 4. No capítulo 5, Cristo Jesus é apresentado como a causa da nossa justificação diante de Deus, e nos é apresentado também como o autor da paz que nós temos com Ele. É desse modo que começa o capítulo 5. O sacrifício dele é a prova do amor de Deus para conosco. Ele morreu por ímpios como nós, tomou o nosso lugar. E então, no verso 9 do capítulo 5, nós temos a primeira de 4 vezes em que aparece a expressão muito mais. Você vai encontrar essa expressão também no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. Muito mais. Não apenas ele morreu por nossa causa, né? Muito mais agora, diz o verso 10, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. No verso 15, perdão, isso que eu falei foi o verso 9. No verso 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Segundo, muito mais. Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E ainda o verso 17, a 4ª vez. Porque se pela ofensa de um só, que é Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Olha que tremendo que nós temos aqui. Como escreveu Calvino, né, num comentário, seu comentário sobre Romanos, ele diz assim: Cristo tem muito mais poder para salvar do que Adão para arruinar. Ou seja, o que essa nova humanidade alcança em Cristo, como a sua cabeça, é muito maior do que a tragédia que a velha humanidade herdou de Adão. Porque o que Cristo tem é muito mais. Por isso, 4 vezes aqui. E quando você vai chega no livro de Hebreus, você vai encontrar de novo essa expressão, muito mais.
Assim é Cristo Jesus. No capítulo 6, um opositor anônimo, esse opositor anônimo objeta o que Paulo está dizendo, né? Assim, se é assim, então vamos permanecer no pecado, para que a graça abunde sobre nós. Já que é a graça em ação, nós podemos continuar no pecado. E Paulo vigorosamente diz, de modo nenhum. É a pronta resposta que ele tem. E então, Paulo nos mostra Deus nos incluindo na morte de seu Filho, quando Jesus foi à cruz. Paulo nos mostra aqui que nós fomos incluídos nele e sepultados com ele. Cristo Jesus é apresentado aqui como sendo o representante da raça humana, assim como foi Adão. Adão foi um homem representativo. Cristo também é um homem representativo. Por isso aqui no capítulo 6, aqui fala de um batismo. O batismo de nosso Senhor Jesus. Não, porém, o batismo no Jordão, como nós conhecemos, mas o batismo na cruz. Você lembra de Lucas capítulo 12, verso 50? Que ele falou para os discípulos, eu tenho um batismo com que serei batizado, e como me angustio para que chegue logo, né? Tem um batismo para ser batizado. Qual batismo? Esse batismo é a cruz. Que é Romanos 6 coloca-nos assim como um batismo. Então, na cruz, ele foi o representante de toda a raça humana. Nós sabemos essas coisas. Eu não estou falando nenhuma novidade aos irmãos. Ele morreu e foi enterrado porque tomou o lugar da raça humana. Por isso a cruz do Senhor Jesus é a demonstração muito clara do fato de que todos os homens morreram. Todos os filhos de Adão morreram. De modo que na morte de Cristo, o mundo inteiro está morto aos olhos de Deus. Por isso ele é o representante de toda a raça. Entretanto, irmãos, embora todos os homens tenham sido batizados na morte de Cristo, nem todos os homens são ressuscitados na ressurreição de Jesus Cristo. A morte de Cristo na cruz, e a cruz tem esse significado, né? A morte representada pela cruz é universal e para toda a raça. E não fiquem preocupados, porque eu não estou pregando universalismo, nem creio em universalismo. A morte na cruz, essa morte é universal e para toda a raça. Mas a ressurreição, irmãos, é seletiva. Porque no terreno da ressurreição, no campo da ressurreição, apenas um homem no universo retornou dela. Saiu dela vitorioso, para nunca mais ser pego por ela. E por isso a ressurreição do Senhor é absolutamente diferente de todas. Todas as histórias de ressurreição, os milagres que você encontra na Escritura, todos aqueles homens voltaram a morrer. Mas não o Senhor. De modo que este homem está de pé diante de Deus. Porque esse homem é exatamente de acordo com o Pai. Foi batizado na morte e levantou da morte. E hoje está em pé à direita do Pai. De modo que para estar de acordo com Deus, os homens têm que dizer agora, a sua morte foi a minha morte. Quando ele morreu, eu morri. Irmãos, isso é a primeira coisa. Isso é um fato. Porque a cruz declara
que nós estamos condenados. Estamos condenados. Que não temos jeito. Agora, a segunda coisa é assim: a sua ressurreição foi a minha ressurreição. A sua morte foi a minha morte. E a sua ressurreição foi a minha ressurreição. Se você parasse nesse primeiro ponto apenas essa primeira coisa, você ainda seria um condenado. Mas porque você pode dizer, a sua ressurreição foi a minha ressurreição, então agora você está vivo aos olhos de Deus. O mundo não fará isso, e não dirá isso, nem Israel, nem os gregos, mas somente aqueles que receberem isso pela fé em Cristo Jesus. Por isso os gregos e os judeus permanecem mortos aos olhos de Deus, porque somente aqueles que receberam isso pela fé, abraçaram isso pela fé e tomaram posição em Cristo ressuscitado, estão vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, como diz a segunda parte do versículo 11 do capítulo 6, que você tem aí na sua Bíblia. Não, isso é o capítulo 6. No capítulo 7, Paulo usa a ilustração do casamento para mostrar a nossa relação com a lei de Deus e como o pecado usou a lei para nos escravizar. E aí chega a segunda parte, né, desse capítulo 7, a partir do verso 14, especialmente, até o final, e você tem aquele clamor de Paulo, né? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E quando chega nessa segunda parte do capítulo 7, há sempre aquela pergunta: quem é esse homem? Aqui você tem o Saulo, sem Cristo, ou você tem o Paulo com Cristo. Isso tem gerado, assim, alguma polêmica entre os filhos de Deus. Parece que até o século XVIII, a maioria dos irmãos entendeu como sendo, essa segunda parte de Romanos 7, entendeu como sendo a luta de um homem cristão. Mas então, no século XVIII, veio John Wesley. E nós damos muitas graças ao Senhor, especialmente aqueles que conhecem a história, pelo modo como Deus usou esse homem. Mas veio esse John Wesley com seu perfeccionismo cristão. E com o seu perfeccionismo cristão, Wesley concluiu que o homem de Romanos capítulo 7 é um incrédulo. E que este nunca poderia ser um crente. Porque o cristão tem o Espírito Santo vivendo nele, que o capacita a vencer sempre o pecado. E de fato, esta é, irmãos, uma verdade objetiva. Mas você não pode ignorar a grande batalha que todo cristão enfrenta. Agora, nós não estamos dizendo outra coisa baseado simplesmente na nossa experiência. Irmãos, qual é o cristão verdadeiro que nunca gemeu diante do Senhor com as palavras do capítulo 7? Só você ler. Nós não vamos ler aqui por causa do nosso tempo. É só você ler essa segunda parte. Você nunca gemeu com essas palavras diante do Senhor? Note aqui nessa segunda parte a consciência dessa batalha interior. Isso porque o pecado, como o gerador de muitos filhos, né, ainda está presente no cristão. Nenhum filho de Adão teria essa consciência que você encontra aqui do verso 14 ao verso 25, se o Espírito Santo não o iluminasse. Nenhum homem poderia chegar a essa conclusão por si mesmo. Aliás, o mesmo Paulo, né? Saulo, lembra dele antes da experiência no caminho de Damasco. Ele nunca considerou isso. Quando você chega ao ponto
de defender uma verdade, como Saulo defendeu. Defendia o judaísmo, né? E defendia o judaísmo perseguindo os discípulos do Senhor. Quando você chega nesse ponto, você se considera perfeito. E é porque ele se considerava perfeito no modo como cumpria a lei, satisfazendo simplesmente, fazendo as obras da lei, né? Ele olhava para os demais homens, olhava para qualquer desvio e ele rangia os dentes, né? Nenhum homem poderia ter essa consciência se o Espírito Santo não o iluminasse. Saulo achava que tinha uma justiça impecável diante de Deus. De modo que aqui então está um cristão que descobriu o poder da sua carne. E o que nós queremos dizer com essa palavra carne, irmãos? A carne nada mais é que a vida do eu. Minha vontade, meus desejos, minhas ideias e qualquer coisa que seja apenas eu. O que você sabe sobre si mesmo? Paulo disse assim acerca de si mesmo. É o verso 18 do capítulo 7. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Você não poderia chegar a essa conclusão se o Espírito Santo não lhe abrisse os olhos. Você estaria procurando algum bem em si ainda. Mas se o Espírito Santo iluminar os seus olhos, se essa luz brilhar dentro de você, então você vai poder dizer assim: eu sei. Isso demonstra uma experiência. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. No capítulo 8, todo esse assunto da vida cristã é apresentado na forma de andar ou caminhar. E aí você tem, aqui por esse capítulo 8, a gente tem cristãos que andam segundo a carne, e você tem cristãos que andam segundo o Espírito. Nós sabemos que essa caminhada aqui não é de natureza geográfica, mas essa caminhada se trata de sairmos do que nós somos em nós mesmos, aquilo que nós somos na carne, para aquilo que somos em Cristo. Essa é a caminhada do Espírito. Sair daquilo que somos em nós mesmos para aquilo que somos em Cristo. E aqui todos sabemos que nós podemos encurtar o caminho ou alongar esse caminho. E graças ao Senhor, qual é o final desse caminho? O final desse caminho não é outra coisa senão sermos conformados à imagem do Filho de Deus, como você encontra lá, indo para o final desse capítulo 8. Esse é o resultado. Esse é para onde o Espírito Santo está nos levando, nos tirando dessa vida do eu, desse regime de escravidão, né, para a liberdade em Cristo, para aquilo que somos em Cristo. Isso é o capítulo 8. E todos nós, cada vez que lemos, especialmente do verso 31 até o verso 39, nós lemos isso aqui e nós ficamos assim, juntamente com Paulo, algo fica gritando dentro de nós, glorificando ao Senhor por esses últimos versículos que nós temos aqui. Quando chegamos nos capítulos 9, 10 e 11, nós temos aqui a soberania de Deus na eleição dos santos. E essa soberania de Deus, na escolha dos santos, na eleição dos santos, é ilustrada através da escolha do povo de Israel. Em tudo o que é descrito aqui nesses 3 capítulos, nós vemos a graça de Deus. A graça de Deus sempre sendo exaltada. Até que, depois de mostrar como Deus fechará a história, incluindo o seu povo terreno na redenção,
Como nos disse o irmão ontem à noite, Paulo termina essa grande exposição do Evangelho que é Cristo. Termina essa grande exposição de joelhos, maravilhado com a sabedoria de Deus, no modo como Ele colocou a todos, judeus e gentios, debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. E aí você tem esse grande cântico aqui, que nós lemos no início, que são os versos 33 ao verso 36. De modo que você deve olhar para esses versículos aqui, esses 4 últimos versículos que temos no capítulo 11, como o desfecho de tudo o que foi dito até esse ponto. Aqui você tem assim o encerramento de tudo. Irmãos, para onde tudo isso nos leva? Vamos ler mais uma vez, verso 36, que é o último verso dessa doxologia. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Isso daqui é uma conclusão. Diante de tudo o que foi exposto aqui, nessa carta, até esse capítulo 11. Irmãos, para onde tudo isso nos leva? Qual é o resultado prático do Evangelho? O resultado do Evangelho é Cristo Jesus plenamente formado em nós. E esse é o resultado do Evangelho. Quando Cristo está sendo formado em um ou mais filhos de Deus, então nós começamos a ter a igreja como expressão visível do Senhor Jesus numa localidade. O que é a expressão visível da igreja do Senhor Jesus numa localidade? Irmãos, é quando você encontra esses cuja vida está sendo conduzida para Cristo. Cristo está sendo transferido para eles, né? Cada vez mais. Cristo crescendo neles. Então você tem essa expressão visível da igreja numa localidade. É por isso que dos capítulos 12 ao 16, nós temos a vida da igreja sendo descrita e tratada. E olha, irmãos, quão preciosos são esses capítulos 12 até o 16. A carta termina assim de um modo muito íntimo, Paulo citando 37 pessoas pelo menos, saudando pelo menos 37 irmãos. Isso é a igreja do Senhor. Porque a igreja é o produto do Evangelho. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa declaração no capítulo 12, versículo 1. Depois de dizer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, Paulo diz assim, note como isso é conclusivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe que o Espírito Santo não dividiu o Novo Testamento em capítulos e versículos. Essa é uma carta contínua, né? Assim, não tem divisão no texto, né, inspirado lá, o autógrafo, você não tem essa separação dos capítulos e versículos que foi colocado mais tarde por irmãos aí do passado. Às vezes os capítulos ajudam e às vezes não ajudam. Então, por quê? Quando nós terminamos o capítulo 11, nós achamos, ponto, agora vamos falar um outro assunto. Não é assim? Agora, se você eliminar o capítulo, mesmo versículo,
você nota como as coisas continuam. Paulo está falando das mesmas coisas ainda. Isso aqui é parte da conclusão de tudo aquilo que ele havia falado. Nota que ele termina de joelhos, né? E então ele se levanta. Agora é o seguinte, irmãos. Agora eu vou falar para vocês como vocês devem viver diante dessa grande exposição, que é o Evangelho, que é Cristo Jesus. Agora eu vou mostrar para vocês como viver, como vocês devem viver em consequência dessas grandes verdades. Por isso aqui nós chegamos no resultado plenamente prático, que é a nossa parte. Qual é a nossa parte? Até aqui tudo Deus fez. Fez tudo por nós. Colocou todas as coisas em seu Filho e nos deu o seu Filho. Qual é a nossa parte agora? Qual é a nossa resposta? Apresenteis, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A palavra que pode juntar e resumir toda essa frase é consagração. A consagração é o resultado prático. Essa expressão, essa frase aqui do versículo 1, ela tem por trás todo aquele quadro do culto a Deus no Antigo Testamento. Os irmãos lembram? Lá você tem tabernáculo separado para Deus, você tem objetos separados para o seu culto, e você tem pessoas separadas para Ele. E aí tudo aquilo que está no tabernáculo, tudo aquilo foi oferecido para Deus, antes foi aspergido com sangue. Cada um daqueles móveis. Portanto, a base de todo aquele serviço que foi oferecido para Deus naquele lugar era o sangue derramado. Tudo foi consagrado para Deus nessa base, na base do sangue. Irmãos, você e eu, nós não poderíamos jamais oferecer a nós mesmos para Deus. Jamais. Você poderia ficar desejando fazer isso, mas você não poderia. Por isso Paulo vai dizer, pela compaixão de Deus. A base deste rogo de Paulo para esses irmãos está fundamentada na compaixão de Deus por nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Quer dizer, Deus teve que fazer algo por nós. Ele precisou nos fazer agradáveis a si no amado, como diz Efésios capítulo 1, verso 6. E isso, para que Ele nos fizesse agradáveis a Ele mesmo, isso passou necessariamente pelo sangue derramado. Não qualquer sangue, não o sangue de touros e de bodes, mas o sangue de seu precioso Filho, como de um cordeiro imaculado. Há um detalhe em Levítico capítulo 8, quando Moisés vai falar dos homens consagrados ao Senhor, e os homens consagrados ao Senhor no Antigo Testamento, esses homens são Arão e seus filhos. Esses são os homens consagrados ao Senhor. Aí os irmãos conhecem também esse assunto, né? Há 2 carneiros que lá foram oferecidos no dia da consagração de Arão e seus filhos. 2 carneiros foram oferecidos ao Senhor. Um dos carneiros era denominado o carneiro do holocausto. Esse carneiro do holocausto representando a purificação do pecado, representada ou efetuada por Cristo Jesus. O outro carneiro se chamava o carneiro da consagração, que também representa Cristo, só que representa Cristo não nessa purificação do pecado, mas a sua entrega plena à vontade do Pai. Por isso, carneiro ou cordeiro da consagração. De modo que aqueles que formaram essa companhia sacerdotal, eles punham suas mãos sobre aquele carneiro da consagração, e então aquele animal era degolado, e como resultado, o sangue desse carneiro era tomado e colocado na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Eu sei que os irmãos conhecem esse assunto também, significando simplesmente, como é evidente, que essa companhia sacerdotal estava entregue inteiramente para o Senhor, para ser governada somente por Ele.
Então, em primeiro lugar, eles eram para ser governados somente por aquilo que o Senhor falava. Por isso, o ouvido direito. Governados pelo que o Senhor falava. Em segundo lugar, tudo que devia ser feito por eles deveria ser governado pela direção do Senhor. Por isso, a mão direita, o dedão, o polegar da mão direita, ungido com sangue. Ou seja, toda a obra deles, toda aquela obra estava totalmente sob o governo da vontade do Senhor. Nada segundo os seus pensamentos, mas segundo o pensamento de Deus, segundo a mente de Deus. Em terceiro lugar, o dedão do pé direito, que falava do movimento, falava de andar, falava de idas e vindas. Tudo nas suas idas e vindas. Tudo deveria ser feito, então, segundo a vontade de Deus. Não deveriam ousar andar, entrar ou sair sem que estivessem muito cônscios do que era a vontade de Deus. Portanto, o sangue do carneiro da consagração governava toda a sua vida. Governava. Por isso esses homens eram os homens consagrados ao Senhor. Agora, como ligar Romanos, tudo isso com Romanos capítulo 12, verso 1? Qual é o aspecto prático de tudo isso? Olha, irmãos, tudo isso é inteiramente prático. Sabe que eu não gosto muito dessa pergunta, né? Qual é o aspecto prático de tudo isso? Porque às vezes, por trás dessa pergunta que nós fazemos, né? Qual é o aspecto prático? O que está por trás dessa pergunta é que nós estamos aplicando às coisas espirituais, estamos levando para as coisas espirituais aquele conflito que tem no mundo entre teoria e prática. Já ouviu falar disso? Como se fora possível trazer esse antagonismo aí para o terreno daquilo que é espiritual. Como se fora possível você ter uma teoria de fé vazia de prática. E alguns usam a carta de Tiago assim como o fundamento, a base para endossar as suas críticas aqui nesse ponto. Mas o que Tiago de fato diz, irmãos, é que não existe uma fé teórica. Porque ele diz que uma fé sem obras é morta. Ele não está dizendo que é um conflito entre teoria e prática, porque isso não existe, irmãos. A fé sem obras é morta. Ela não existe. Porque essa separação é coisa de grego. É coisa de filosofia grega, de cultura grega. A fé sem obras é morta. Por isso aqueles que trouxeram esse conflito, entre aspas, para dentro do campo da fé cristã, eles tentando fugir dessa sombra, desse fantasma, né? Esse antagonismo entre teoria e prática, eles adotaram o pragmatismo, chamado pragmatismo cristão, como filosofia de ministério. O que significa isso? Significa que tudo aquilo que dentro da Bíblia e da fé cristã não for avaliado como sendo de aspecto prático, então isso, vamos esquecer desse assunto. Para que estudar esse assunto de carneiro da consagração, carneiro do holocausto? Qual é o aspecto prático disso? Então eles deixam de lado muitas coisas da Bíblia. Porque eles dizem, não, mas isso daqui não é prático. Ou seja, tudo dentro da Bíblia deve ser avaliado então e receber o seu valor se for prático. Porque eu quero coisas práticas. Por isso tinha e tem, né? Aqueles que dizem assim: eu quero uma fé prática. Eu quero uma teologia prática. O filhote dessa filosofia e desse pragmatismo cristão, alguns irmãos aqui que andam com o Senhor há mais tempo conhecem bem, né?
o fruto dessa filosofia foi o movimento de crescimento de igrejas, que surgiu a partir dos anos 50 nos Estados Unidos e chegou no Brasil aqui 30 anos depois, nos anos 80, que é o movimento de crescimento de igrejas. Tudo que importa é que a igreja cresça. Então todos estão atrás de metodologias. Como fazer? Qual é o segredo? Será que o segredo está assim no tanto de luz que você coloca no ambiente? Ou no modo como você dispõe as cadeiras? Ou se a mensagem tem assim uma abordagem mais leve? As pessoas vêm para ouvir. Irmãos, eu ouvi acerca de um pregador nos Estados Unidos, que ele simplesmente, a sua pregação era comentar, dar um conteúdo espiritual a um dos filmes de Hollywood. Então ele pegava aqueles personagens, encorajava que os irmãos vissem os filmes. Então o seu assunto de pregação era um daqueles filmes, um dos personagens daquele filme, porque ele queria ser prático, ele queria mostrar um cristianismo prático para as pessoas. Por que ele queria mostrar um cristianismo prático? Porque ele queria lotar o seu auditório. Porque as pessoas não estavam interessadas em carneiro da consagração, em carneiro do holocausto. As pessoas estavam interessadas em outros assuntos. Por causa disso, até hoje, né, há uma febre de que o grupo precisa crescer. E cá entre nós, não importa como, precisa crescer. Então, com essa pressão, sabe, irmãos, de que nós precisamos fazer alguma coisa para que o nosso cristianismo não seja teórico, com essa pressão em cima, muitas coisas foram feitas para Deus, em nome de Deus, sem avaliar exatamente de onde tal serviço ou obra procedia. Porque a preocupação de muitos cristãos sinceros, e são muito sinceros, a preocupação de muitos cristãos sinceros, hoje ainda, é que eles devem fazer alguma coisa. Você conhece essa pressão? Nós temos que fazer alguma coisa. E, lamentavelmente, essa pressão não vem de Deus. Essa pressão vem porque eles veem outros grupos fazendo alguma coisa. E eles não querem ficar para trás. Eles não querem ficar desatualizados. Então eles dizem, nós precisamos fazer alguma coisa. Mas para quem eles estão olhando? Eles estão olhando para os demais grupos. Eles não estão ouvindo o Senhor. Então, por isso a questão é de onde está procedendo tal serviço? De onde está procedendo tal obra? Devemos fazer alguma coisa, essa é a preocupação. Agora, quantos estão preocupados em estar diante do Senhor, ouvindo seu Senhor? Porque esta obra é uma obra espiritual. Se ela é espiritual, nós temos que ouvir o nosso Senhor, nós temos que ouvir a direção do Espírito Santo. Sabe, amados, se há algo que nós, servos e servas de Deus, algo que precisamos aprender diante dele, é que toda a consagração envolve restrição. Por isso é mais fácil você fazer por si mesmo. Porque se consagrar ao Senhor envolve restrição. Você quer fazer? Você quer pregar o Evangelho? Você quer fazer isso? Quer fazer aquilo? Então, tudo bem, você pode, então se consagre ao Senhor. E o Senhor talvez vai dizer, fica bem quietinho onde você está. Mas Senhor, eu quero te servir. Não, não vai falar nada. 5 anos calado, 10 anos calado. Consagrado ao Senhor, sem poder falar nada. Sem poder fazer nada. Simplesmente estar diante dele. Irmãos, quantos fogem disso hoje? Aliás, eles não conseguem admitir que isso seja de Deus. O padrão é Cristo. Ele é a medida. Portanto,
toda consagração, todo serviço e toda comunhão, elas devem proceder desse que o Evangelho produz, isto é, Cristo Jesus. Nós devemos, pois, dar ouvidos à expressa e revelada vontade de Deus. Nós devemos entregar as nossas mãos para fazer dessa vontade de Deus o nosso assunto da vida. E devemos entregar o nosso caminhar, as nossas entradas e as nossas saídas daqui por diante, diretamente para essa vontade divina, à medida que nós vamos conhecendo essa vontade. Irmãos, essa é a companhia que o Senhor procura ter. O homem todo, a vida toda na vontade de Deus. Toda a vontade do Pai é para governar cada parte de nossas vidas. Quantos conseguem ouvir? Você vai ficar calado e sentado. E só vai ouvir. Nós sempre temos tanta coisa para falar, não é verdade, irmãos? Sempre temos tantas coisas para dizer. Mas ouvir isso... Aliás, nós achamos às vezes que isso é a voz do diabo falando conosco, né? Porque eu quero servir ao Senhor, eu quero ministrar os irmãos, quero ajudar os irmãos. E ali está o Espírito Santo restringindo você, dizendo: você vai ficar calado, você não vai falar nada, você vai ver tudo acontecendo e ficará calado. Quantos conseguem? Uma consagração desse modo não é resultado de coação, mas é, sim, o resultado do constrangimento do amor dele por nós e do nosso amor por ele. Lembra de 2 Coríntios 5, versos 14 e 15? Porque o amor de Cristo nos constrange. E a palavra constranger aí é restringir, é amarrar, é prender. Nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, ouça bem, ele morreu por todos, para que os que vivem agora nessa ressurreição não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é um outro modo de falar de consagração. Viver não mais para si, viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu quero terminar aqui citando uma oração que o irmão Otmani escreveu, que expressa muito bem o significado da consagração. Esse irmão escreveu assim: ó Senhor, sendo amado por ti, que mais posso fazer além de me separar de todas as coisas para poder servir-te? Daqui em diante, ninguém poderá usar minhas mãos, ou pés, ou boca, ou ouvidos. Pois essas minhas mãos são para fazer as tuas obras. Meus 2 pés são para andar em teu caminho. Minha boca para cantar teus louvores. E meus ouvidos para ouvir a tua voz. Essa é a oração da consagração, podemos dizer. Senhor, eu estou aqui para ti. Se o Senhor mandar eu ficar sentado e quieto, eu vou ficar sentado e quieto por quanto tempo o Senhor quiser. Mas eu não ousarei fazer nada por mim mesmo, porque eu estou consagrado a ti. Então, se o Senhor quer tomar o vaso e deixar o vaso lá guardado, o que importa é que o vaso é teu. Só isso. Amém, amados? Vamos orar. Te damos graça, Senhor, porque em tua misericórdia o Senhor nos recebe
Em tua misericórdia e compaixão, nós podemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Por causa da Tua compaixão, nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer essa entrega. Te agradecemos, Senhor, e bendizemos o Teu nome. Reconhecemos que nada temos em nós. Tudo o que há em nós é aquilo que o Senhor nos deu em Cristo. E é disso que o Senhor nos deu em Cristo que nós queremos viver para Ti. Queremos servir a Ti. Não por nossos métodos, mas ouvindo a Ti atentamente. Bendizemos o Teu nome, Senhor, pela Tua imensa compaixão. Aqui estão servos e servas que o Senhor tem chamado para a Tua obra. O Senhor tem chamado para expressar a vida de Cristo onde estão. Senhor, livra-nos de corrermos para agradar as pessoas, para agradar este ou aquele homem. Livra-nos de tentar mostrar que estamos fazendo alguma coisa, Senhor. Guarda-nos dessa loucura que é Te servirmos segundo a força da carne, mas que possamos ser achados inteiramente em Cristo. Aí possamos permanecer, para que o nome do Teu Filho seja exaltado e glorificado, para que experimentemos a Tua vontade, essa vontade boa, perfeita, agradável, durante esse tempo de nossa caminhada e jornada aqui nessa terra. Por isso, eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz nesses dias. Nós queremos escutar o que Tu tens para nos dizer. Seja o Senhor agradado inteiramente. Que tudo aquilo que o Senhor fez em nós, por nós, possa possa produzir essa inteira consagração a Ti. Nós Te pedimos, Senhor. Continua a falar conosco nessa noite. Continua a falar nos nossos corações enquanto dormimos, Senhor. Nós possamos ouvir a Tua palavra, possamos ouvir o Senhor. E que ainda no dia de amanhã nós possamos estar aqui com o nosso ouvido atento àquilo que Tu queres mostrar. Eis-nos aqui, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Amém, Senhor.